Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 em diante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O Senhor começou a ministrar exatamente sobre isso, sobre o quanto Deus é na nossa vida, o quanto Deus é tudo na nossa vida. Deus, Ele é tudo para nós, Ele tem que ser tudo na sua vida, porque a partir do momento em que Ele for alguma coisa comparada, ou quando Ele for alguma coisa menos, ou quando você levar Ele a um sentimento, ou alguma coisa inferior, meu amado, você está se distanciando de Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração o quanto que tem pessoas que estão separadas da graça de Deus. Elas estão longe da presença de Deus porque elas estão comparando Deus com outras coisas. Elas estão comparando Deus com a sua família, elas estão comparando Deus com outras pessoas. Elas estão comparando Deus com pessoas que elas amam muito. E ela fala, não, primeiro a minha casa, primeiro tal pessoa, primeiro isso. Não, nós temos que ter Deus em primeiro lugar. E a palavra do Senhor vem falando assim, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Desde que nós conhecemos como gente, nós poderemos ver sempre, né? As pessoas vivendo da mesma forma. As pessoas se distanciando de Deus, as pessoas indo em outra direção, as pessoas entrando em um outro ensinamento, as pessoas buscando outras coisas, porque elas estão cada vez mais distantes, longe de Deus. E isso tem levado pessoas, multidões, a estar longe de Deus. Meu amado, muitas vezes você vai encontrar pessoas que vão estar dando desculpas. Mas por quê, pastor? Sim, mas eu estou aqui um pouco meio longe de Deus. É porque, olha, o outro vai chegar para você e vai falar assim, pastor, ou amado, sabe por que eu não sou tão assim como você é? É porque, aí começa, as desculpas, cada vez mais vão ser mais intensas. Porque na realidade, no fundo, lá no fundo, o Espírito Santo de Deus está falando, olha, se converta a Deus, volte a sua vida a Deus, eleve os seus pensamentos em Deus, tenha uma vida com Deus. Mas as pessoas na sua carne, elas vão sempre falar, não, é porque alguma coisa, por isso que eu não tenho essa vida com Deus. Eu estou assim, eu faço isso, é porque, e se justifica, e se justifica, e se justifica, e se justifica. Mas até quando nós, como seres humanos, nós vamos estar se justificando diante de Deus, sabendo que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu, o nosso coração, e as pessoas estão se desculpando para Deus como se Ele não conhecesse. Deus não vê como os homens vê, Deus vê o coração. E nós queremos desculpar para Deus, queremos falar, não, Deus é por causa disso. Não, Deus, eu não sou aquela pessoa, eu não sou o pregoeiro da palavra de Deus, é porque, pastor, é porque, para mim você pode dar uma desculpa, para o irmão você pode dar uma desculpa, as pessoas podem saber disso, podem receber isso, mas para Deus, será que cola essa desculpa nossa? Será que Deus não olha o teu coração e diz, não é isso que você tem no coração. Você, na realidade, você tem um coração desvirtuado, você tem um coração longe de mim, o seu coração é perverso, é mau, você não quer saber de mim. As pessoas estão se desculpando diante de Deus, e aí esse versículo, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E aí eu fiquei pensando, e pensei em muitas coisas sobre, existe essa separação entre Deus e os homens, existe esse abismo, existe um abismo grande entre Deus e os homens eles estão achando que pelas seus esforços, seu intelecto,
sua força, sua, sei lá, tantas outras coisas mais, eles podem conquistar aquilo que só Deus pode dar para você. As pessoas estão achando que não, Deus, quando chegar mais para frente, mais adiante, eu vou ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Será que vai dar tempo? Será que quando Deus voltar, vai encontrar fé na terra? É exatamente sobre isso que você deve se perguntar. Será que se Deus voltar hoje, encontra fé em você? Será que se Deus voltar hoje, Ele olha para você e fala assim, você é um dos meus escolhidos? Ou Ele vai olhar para o vizinho, vai levar o vizinho e você vai falar, Deus esqueceu de mim, fui deixado para trás. Vai ser doloroso. Você passar a vida inteira em uma religião, passar a vida inteira andando em uma disciplina, ou quase um cristão, ou quase sendo convertido, e quando chegar, ficar para trás. Ter que dar a vida para poder ter a vida. Então, meu amado, é hora de nós pararmos para pensar. O quanto Deus fez por você na cruz. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz não era de Cristo Jesus. Não era do ungido de Deus. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era minha. Era nossa. Mas nós, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com tudo que nós achamos que somos, nós olhamos e falamos, não, o culpado é Ele mesmo. É Deus. É o Senhor mesmo que é merecedor disso aí mesmo. Porque eu sou muito bom. Eu sou quase um Deus. Eu sou quase alguém que Deus tocou assim com Deus. E nós nos achamos muito especial. O que na realidade Deus quer que nós, através de Jesus, tenhamos vida com Deus. Mas o homem, com a sua, sabe, a loucura, ele está buscando seus próprios caminhos. E a Bíblia nos deixa claro, diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas esses são caminhos de morte. Meu amado, até quando nós vamos procurar nossos caminhos? Até quando nós vamos procurar nossa direção? E não a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, me conduz. Senhor, fala comigo. Senhor, me leva até isso, até a determinada atitude. Senhor, me dá a direção. Não, mas o homem, ele está separado de Deus. Quanto pecado entrou na humanidade? A começar pela herança adâmica. Quanto pecado entrou na humanidade? O homem só tem desagradado a Deus. A realidade é essa. O homem só desagrada a Deus. Há exceções? Com certeza. Há muitas pessoas que fazem e procuram agradar a Deus, mas isso é uma minoria. Isso são poucas pessoas que se dedicam, que tentam ouvir a Deus e falar, Deus, o Senhor gosta disso, então eu vou fazer isso. Senhor, eu sei que o Senhor gosta de que eu cante para o Senhor, então eu vou cantar para o Senhor. Eu sei que o Senhor gosta de conversar, então eu vou passar a orar ao Senhor e estar conversando contigo. E existem muitos outros exemplos de pessoas que se dedicam a Deus e agradam a Deus, em que nós deveríamos ter para nós. E essa palavra, eu pude ver o quanto o homem ele tem provocado a Deus com seus pecados. O quanto o homem tem provocado a Deus com seus pecados. Eles têm feito pecado, talvez pecado sutil. E Deus me lembrou muitos deles, muitos exemplos dele. Pecado sutil como mentira. É sutil, né? Talvez só você sabe, mas Deus está sabendo. Deus está vendo a mancha que causou em você. E um pecado sutil de mentira. Um pecado sutil como uma briga. Provocar uma briga. Um pecado sutil como uma fofoca. Um pecado sutil como glutonaria, bebedices. Um pecado sutil, maledicência. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Pecados que às vezes não é tão visível, mas que você sabe que está pecando contra Deus. Eu desde quando me entendo por gente, quando eu fazia alguma coisa errada,
eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Talvez não com tanta consciência quanto hoje, por conhecer mais a palavra. Mas sabia que ali havia um erro. Sabia que ali Deus não estava se agradando. E não me venha dizer que você não sabe. Porque nós olhamos para as pessoas e elas vêm com a cara de que, não, foi porque eu não sabia. Você sabe. O Espírito Santo de Deus fala com você. O Espírito Santo de Deus fala com todos. Mas o homem, ele endurece o seu coração. Ele fecha os seus ouvidos. Ele tampa seus olhos. Ele não quer ver. Ele não quer enxergar Deus. Ele não quer ouvir Deus. Mas ele quer fazer do seu jeito. Um pouco mais de maldade, poderia dizer, como suicídio. Poderia dizer homicídios. Eu poderia dizer latrocínio, né? Um roubo seguido de morte ou sobre mão armada. Não sendo suficiente roubar, teria que matar. Quantos caminhoneiros são mortos, né? Todos os dias, que as pessoas não só apenas roubam suas cargas, mas matam aqueles motoristas. E são pais de família, são pessoas. Mas por quê? Porque está no seu coração. Talvez ninguém vê, mas ele está fazendo. Quantas pessoas? Estupro, matricídio, ou seja, filhos matando a mãe, né? E a gente vê tantas outras coisas. Esquartejamento, muito comum nos dias de hoje, né? E a gente vê, não fez o que fulano quis, esquarteja o camarada. Malignidade, maldade no coração. Por quê? Porque o homem está separado de Deus. O seu coração está voltado em outras coisas. Estão voltados em conhecimentos humanos. Estão voltados em ensinamentos de homens. E eles estão praticando maldade nos seus corações, estão se distanciando de Deus. Outros mais comuns, como prostituição. Talvez mais comum ainda, fornicação. Mais comum ainda, o adultério. Mais comum, homossexualidade. Ou ladroices, enganações. E aí vai. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essas coisas. Coisas que nos dias de hoje é normal. É tão normal que se você falar hoje de um homossexual, você pode ser preso. Antes eram, fulano, pulou a cerca. Né? Hoje não. Daí. A coisa está se tornando muito normal, porque o homem cada vez mais está se distanciando de Deus. Ele não ouve mais os ensinamentos bíblicos. Ele não ouve mais a Deus. Ele não ouve mais ninguém. Outros mais simples, que é muito comum, até, pasmem, principalmente em meios cristãos. Pirataria. O que, pastor? Você vai falar de outra coisa? Você não estava falando sobre... Pois separação de Deus. O homem comete pecado. O homem comete plágio, né? Tomar os direitos autorais de alguém e fazer aquilo para ganhar alguma coisa, né? Algum troco. É plágio. E aí a palavra de Deus, será que ela fala sobre isso? Não, mas não está falando explicitamente sobre pirataria. Meu amado, você sabe que é certo. Pela lei de homens, você for fazer e se ele te pegar, você leva cana. Imagina por Deus. Não, mas isso aí é leis humanas, né, pastor? Pois honre também as leis humanas. Mentirinha. Será que diante de Deus, Deus vai ver aquilo ali como? Pois as pessoas estão enganando as crianças. Não, olha, cuidado com o bicho papão. E aí começa a inventar coisas e aquilo não existe. E você está inventando mentira. É uma coisa simples, mas você está se enganando. Fala a verdade. Não, filho, eu não quero te dar, eu não quero que você vá para lá. Não, mas eu quero ir na casa do vizinho, mas eu não quero que você vá, então não vou inventar coisa, eu só apenas não quero que você vá e pronto, acabou. Essa é a verdade. Então, outra coisa, passar troco errado, né? Ou falsificar
falsificado. Gente, aí você fala, pastor, como assim? Pois é, falsificação. Você quer ver uma das coisas muito simples? Falsificar produto. Quantas pessoas falsificam? Meu Deus, tantas de pessoas no Brasil vendendo coisas falsificadas. Outra coisa, falsificar data, né? Data. Aí falsifica, está lá o produto, aí está lá, falsificou, o negócio está vencido, aí aumenta a data mais 10 meses, né? O negócio já venceu ontem, mas põe mais 10 meses para frente para vender aquilo. É falsificar a data, você está se enganando diante de Deus. Outra coisa, trocar a etiqueta, né? Não, isso aqui é a roupa tal, mas não é a roupa tal. Isso aqui é o Nike, mas não é Nike. Comprou outro falsiê aí, outro, sei lá, outra coisa, né? Mas está pondo a etiqueta daquilo. Por quê? Porque todo mundo usa aquela marca. Aí eu não vou ficar por baixo, vou pegar uma etiqueta e vou pôr também. Gente, você não precisa fazer isso. O dia que você tiver condições, você compra para você. Viva a verdade, viva da maneira certa, como Deus quer. O homem, ele ficou separado de Deus, meu amado, pelo exatamente o abismo do pecado. O abismo do pecado. Se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, se Jesus não tivesse morrido por nós, meu amado, nós estaríamos enrascados. O pecado não seria pago. Se não houvesse, se Jesus não fosse essa ponte que nos leva até Deus. Este caminho, como ontem foi falado, o caminho que nos leva a Cristo. Meu amado, eu e você estamos enrascados. Se Cristo não se fizer na tua vida esta ligação até Deus, você está enrascado. Você está voltado e a sua tendência é cair no abismo. Eu queria que você, cada dia, parasse para pensar nas tuas atitudes, que você mesmo se policiasse, que você mesmo, que ninguém precisasse falar para você, mas você começasse a perguntar para Deus: Deus, o que eu estou fazendo está de acordo, né? Esses dias a minha esposa me lembrou de novo e falou assim, olha, a gente estava conversando um assunto paralelo, ela falou assim, você está assustado por quê? Tentaram vender até seu carro, né? Eu falei, é verdade isso que você está falando, tentaram vender meu carro para outras pessoas. Então as pessoas queriam tomar proveito daquilo que eu tinha, né? E eu nem sabia, eu que era o dono do carro, nem sabia. Então assim, para você ver, as pessoas elas estão querendo fazer do jeito delas, da maneira delas. Elas acham simplesmente que somente dar glórias a Deus, dizer assim, não, eu recebi Jesus uma vez e tá bom. Meu amado, você pode perder a salvação por causa de pequenas coisas. Jesus pode voltar a qualquer instante e você ficar por causa de uma coisa. Então Deus, ele ministrou no meu coração exatamente sobre o pecado que separa o homem de Deus. Então que nós tenhamos esse discernimento, saber que Jesus é essa ponte, Jesus é esse caminho que nos leva a Deus, Jesus é essa aliança que nos faz triunfar, meu amado. Então saibam disso.